Bomba, bomba, bomba! Senado volta a discutir Lei 4.330 de 2004, que trata da terceirização e atividade fim das empresas. A Central Única dos Trabalhadores desaprova a lei, o que levanta novas discussões. Cooperados equiparados a empregadores cobram direitos iguais. Ser ou não ser? Eis a questão. Terceirização para atividade fim será a solução? Boa noite, eu sou Bárbara Poeta. Boa noite. No Brasil, mais de 12 milhões de trabalhadores são terceirizados. Isso equivale a 20% dos que têm carteira assinada, sendo que a maioria recebe 30% menos e não possui os mesmos direitos que os trabalhadores efetivos. Pesquisas comprovam que 8% das mortes nos locais de trabalho são de funcionários terceirizados. Cooperativismo, associativismo ou economia solidária, um novo modelo de economia que está crescendo. Vamos ao vivo com a repórter Gioconda Cachoeiro, que tem mais notícias. Boa noite, Bonner. Boa noite, Poeta. Eu estou aqui com o seu Childerico Gouveia, que é funcionário de empresa terceirizada e vai falar das suas condições de trabalho para a gente. Boa noite, seu Childerico. Primeiramente, eu gostaria que o senhor relatasse a sua condição de trabalho dentro da empresa, principalmente se a sua remuneração é justa. Boa noite, Gioconda. Bom, sobre o salário, sinceramente, eu acho injusto, pois eu desempenho muito trabalho dentro da empresa, me esforço, me dedico, e nós não somos reconhecidos na parte de remuneração de salário. E também sobre a desigualdade, ela é visível entre funcionários, nós como somos cooperadores, com os próprios funcionários da entidade na qual a gente trabalha. Entendo, mas essa subordinação que você deve ao seu empregador, dentro da empresa você tem alguma interferência por parte dos contratantes? Olha, é difícil, porque realmente eu tenho um encarregado, tenho um gerente, na qual eu sou subordinado, e você sabe como é que funciona, né? Nossa empresa é contratada por outra, e os encarregados e o gerente daquela empresa, eles ficam nos cobrando, ficam nos procurando, ficam bem assim, falando que nós devemos ou não de fazer, quando na verdade eles não deveriam fazer isso com a gente. Aí fica um pouco meio complicado nessa situação. Entendo, é como se você fosse cobrado como funcionário daquela empresa, tendo que ter os mesmos resultados. Você se sente um pouco explorado com essa situação? Olha, explorado basicamente não. Mas só que pelo jeito que nós trabalhamos, deveríamos ter um pouco mais de reconhecimento dentro da empresa. Porque nós trabalhamos muito de sol a sol, não ganhamos hora extra e deveria pelo menos melhorar um pouquinho o nosso salário para ser justo com aquilo que nós fazemos dentro da empresa. Muito obrigada, seu Childerico. Voltamos agora aos estúdios. É com você, Bonner. Obrigado, Gioconda. Vamos agora à previsão do tempo com a nossa repórter Temporida. Boa noite, Bonner. Boa noite, Poeta. Vamos ver a previsão do tempo para esse final de semana. E na região sul, aproxima-se uma frente fria. Vai vir uma frente fria muito forte mesmo. Vai gear em algumas partes, algumas regiões. E ó, bate! Se eu fosse as gurizadas de plantão, elas se prepararam, porque o frio vai ser forte. Já no nordeste do país, a temperatura vai subir. A previsão é de sol forte para toda a região, vai dar para curtir uma prainha. Ó, gente, se eu fosse os baianos, eu aproveitava porque o sol vai estar de rachar. Ó, vai fazer um solzinho de arretado, só. No sudeste, as áreas instáveis vão causar forte chuva, vai chover muito. Aí, ligado, tá ligado, truta? Vai chover muito mesmo, é aquela parada de sempre, vai cair um pé d'água, a marginal vai ficar alagada. E vai ficar aquele trânsito, ó. E como diria o nosso rei Roberto Carlos, meu pequeno cachoeiro, minha gente, vai fazer sol pra chuchu, vai ficar muito quente, vai dar pra fritar um ovo no asfalto. Mas eu tenho uma notícia boa pro sexto período de contato para São Camilo. Nós temos sala com ar-condicionado. A economia mundial busca um novo modelo baseado na economia solidária. Muitos empreendimentos praticam essa economia centrada no ser humano, baseando-se principalmente no cooperativismo e no associativismo. A liberalização da economia e a centralização das riquezas
deixaram grande parte da população em situação de pobreza ou miséria. A economia solidária é um jeito diferente de produzir pensando no bem de todos. Uma boa alternativa, além de gerar trabalho e renda, contribui para a inclusão social. Ele é advogado, economista especializado em gestão de cooperativas, mestre em filosofia e preside a FETrabalho no Rio de Janeiro. Também é autor dos livros Aspectos Jurídicos e Econômicos das Cooperativas de Saúde, Curso de Direito Cooperativo, Cooperativas de Trabalho na Terceirização e Cooperativas na Ordem Econômica Constitucional. Nós falamos hoje em videoconferência com o Dr. Guilherme Kruger. Ele vai pontuar para a gente os assuntos como terceirização com cooperativas, os abusos que os cooperados sofrem, a aplicabilidade da Lei 12.690 e também vai nos explicar como que funciona a FETrabalho no Rio. Primeiramente, eu gostaria que o senhor falasse sobre a FETrabalho no Rio, sua fundação, seus objetivos e desafios. E em números, a quantidade de cooperativas filiadas atualmente. Boa noite, doutor Guilherme. A FETrabalho foi fundada em 1996, quando foram instituídas as primeiras leis na área previdenciária que regularam as cooperativas de trabalho. Seu objetivo é dotar essas cooperativas de assistência técnica para que elas possam atuar melhor no mercado. E seu desafio é voltar a ter 200 cooperativas, como ela já teve no passado, ela que hoje tem 5% desse número ativa no seu quadro social. Doutor Guilherme, e sobre a aplicabilidade da Lei 12.690, que rege as cooperativas, no que essa lei é omissa? Onde as cooperativas têm encontrado mais dificuldade? Bom, a Lei 12.690, no processo no seu debate, de sua realização, ela desenvolveu um paradigma em que não estava maduro e não estava claro no próprio debate. Isso gerou uma certa dificuldade. Essa dificuldade ficou, digamos, plasmado, positivado num problema que vai ter a necessidade de uma posterior modificação na própria lei. Que dificuldade é essa? A lei, ao instituir determinadas obrigações que são garantias de um trabalho digno e decente na relação de trabalho cooperativa, não estabeleceu sanções e punições pelo descumprimento dessas obrigações. Quando se trata da fiscalização, já vai para o reconhecimento da relação de emprego, ou seja, se volta para o paradigma anterior, exigindo do fiscal, do agente de inspeção do trabalho, uma situação de tudo ou nada, o que evidentemente vai ensejar uma dificuldade muito grande na aplicação dessa lei. No artigo A Integridade é Hércules, mas é possível criar a partir do impossível, você fala bastante sobre a dificuldade que as cooperativas têm para com os operadores do direito do trabalho. Existe realmente essa barreira? Os operadores do direito do trabalho já tinham construído na década passada um alinhamento no sentido de exclusão das cooperativas de trabalho dos processos de terceirização ao instituírem um índex de serviços em que, em hipótese nenhuma, as cooperativas de trabalho poderiam participar. Com isso, há uma acomodação que a 12.690 vem mexer. Então, evidentemente, esse é o desafio, porque mexer no que está acomodado
é sempre uma dificuldade, porque precisa sair da inércia. Essa saída da inércia, nesse primeiro momento da Lei 12.690, será a grande dificuldade das cooperativas de trabalho. Sobre as cooperativas de trabalho na terceirização, nós gostaríamos de saber se existem abusos, como a lei protege os cooperados e, principalmente, se a precarização do trabalho ela pode ser considerada um risco para as cooperativas. Além desse modelo de autogestão, o que mais podemos atenuar como atrativo para que os trabalhadores se associem às cooperativas por preferência e não por desemprego? Nós vamos ter que encontrar maneiras de inserir as cooperativas de trabalho nos processos de terceirização por setores. Uma das maneiras que eu imagino que a gente possa fazer isso é se servindo das mesas de entendimento que são reguladas por instrução normativa do próprio Ministério do Trabalho e que são realizadas no âmbito das superintendências regionais. Essas mesas de entendimento, na prática, são negociações tripartite que envolvem sindicatos patronais e sindicatos de trabalhadores. O que eu imagino que possa acontecer é que, a partir dessas mesas de entendimento, possam se instituir termos de compromisso que funcionem como social compliance, em que as empresas terão padrões setoriais de trabalho digno e decente, adaptados à realidade daquele setor, para estabelecer um paradigma de concorrência para as cooperativas na prestação de determinados serviços daquela realidade, daquele setor. As cooperativas, por sua vez, poderão agregar valor e competitividade, atuando em parceria com cooperativas de crédito, alavancando, portanto, possibilidades de provisionamento de recursos para pagamento de direitos sociais, concentrando recebíveis nessas cooperativas de crédito. Enfim, é uma possibilidade, através da criatividade que o cooperativismo tem no seu histórico em outros ramos, de agregar eficiências que possibilitem que o que o cooperado busca na cooperativa seja algo melhor do que a possibilidade de um mero trabalho que ele vá ter na cooperativa. Nós tivemos uma falha na comunicação e o Dr. Guilherme continuará a entrevista agora por contato telefônico. Guilherme, no seu blog, em julho, você disse que os próximos anos do cooperativismo serão um período pascal. Podemos dizer que dias melhores virão? Por quê? Bom, eu posso responder essa pergunta retomando a fala de Bento XVI durante o Ano Internacional do Cooperativismo da ONU, em que ele voltou a mencionar a encíclica Caritas in Veritate, onde ele foi bastante claro em dizer que as cooperativas são obras humanas sob inspiração divina. Isso significa dizer que é possível esperar o melhor das cooperativas e que obras grandiosas vêm da infâmia, vêm de um período de morte. As cooperativas atravessaram esse período de morte, tal como também a gente vivenciou isso na década de 70 das cooperativas de crédito.
obrigada pela cooperação. A nossa produção tentou contato com a ADERES, Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas no Espírito Santo, mas não foi possível contato. Segundo a assessoria de imprensa, fomos informados que o gerente de cooperativismo estava em viagem à China e a assessoria especial de cooperativismo também estava viajando para Brasília. É com você, Bonner. Fique agora com mais um capítulo de Presença de Aline. Outras notícias e a nossa excelente nota neste trabalho vocês conferem na próxima terça-feira. Boa noite. Boa noite.